Eles provam que às vezes, o grande amor da sua vida já está bem ao seu lado. Confira 5 casais de famosos que transformaram uma longa amizade em um relacionamento que conquistou os fãs. É fascinante observar como a dinâmica dos relacionamentos no mundo das celebridades muitas vezes segue caminhos que para nós, meros mortais, soam quase como um roteiro de filme de comédia romântica. Quando olhamos para esses casais que construíram uma relação sólida a partir de uma base de amizade, percebemos que o sucesso dessa conexão está justamente na ausência daquela pressão inicial do namoro de desconhecidos. Eles já conheciam os defeitos, as manias, os momentos de crise e as piadas internas um do outro antes mesmo de qualquer compromisso oficial, o que gera uma cumplicidade inabalável. Vamos falar primeiro de uma das duplas mais emblemáticas desse cenário, que é a formada por Sandy e Lucas Lima. Aqui estamos falando da Sandy Leia, uma das vozes mais icônicas da música brasileira, que cresceu sob os holofotes ao lado do irmão Júnior, e que sempre manteve uma aura de perfeccionismo e controle sobre sua imagem pública. Lucas, por outro lado, sempre foi um músico talentoso, o integrante da família Lima, um cara com uma veia mais voltada para a composição e a instrumentação refinada. Eles se conheceram ainda na juventude, em um contexto onde a música era o único idioma que importava. A trajetória da Sandy é, por si só, um estudo de caso sobre como transitar da infância para a vida adulta mantendo a relevância. Desde o sucesso estrondoso na década de 90 até a sua carreira solo madura e introspectiva, ela sempre buscou uma vida privada o mais resguardada possível. O relacionamento com o Lucas, que durou quase 2 décadas, foi o porto seguro dela. A curiosidade aqui é que, para quem acompanhava de fora, eles pareciam 2 opostos que se complementavam perfeitamente. O anúncio da separação deles, que ocorreu em um momento onde o público já os via como uma instituição quase inabalável, provou que mesmo as amizades mais profundas passam por ciclos. A correlação aqui é clara, a amizade sobreviveu ao casamento, e a maneira como eles lidaram com o fim da relação mostra uma maturidade que é rara de se ver. Na minha visão, isso redefine o que a gente entende por sucesso amoroso, não é necessariamente o para sempre, no sentido tradicional, mas o respeito e a admiração que permanecem mesmo quando os caminhos profissionais e pessoais se tornam distintos. Seguindo nessa linha de amizades que viraram amor, não podemos deixar de mencionar a história de Thaís Araújo e Lázaro Ramos. Eles são, sem dúvida, o casal real da dramaturgia brasileira. A Thaís, nascida no Rio de Janeiro, começou muito cedo, como modelo e depois conquistou o Brasil com papéis icônicos como a Helena de Manuel Carlos. O Lázaro baiano, um dos atores mais versáteis da sua geração, veio do bando de teatro Olodum com uma bagagem cultural e política profunda. Eles se conheceram quando ainda eram jovens atores em ascensão, muito antes de se tornarem as potências que são hoje. O que é interessante na trajetória deles é que eles não apenas cresceram como casal, mas evoluíram como profissionais juntos. Eles estrelaram novelas, filmes e peças, sempre mantendo uma química que transparece na tela. O que a gente viu ao longo dos anos foi um amadurecimento público. Eles nunca esconderam que o casamento tem seus desafios, que eles fazem terapia, que têm opiniões divergentes e que, como qualquer outro casal, precisam negociar o espaço e a individualidade. Isso é o que os torna tão queridos. Eles são humanos. Eu particularmente acho que a Thaís e o Lázaro são o exemplo perfeito de como a parceria pode impulsionar o crescimento individual. Eles não se fundiram em uma única pessoa, mas se apoiaram para que cada um brilhasse mais em suas respectivas áreas. É uma parceria que começou na camaradagem dos bastidores de estúdio e se transformou em uma família que o público aprendeu a admirar não apenas pelo talento, mas pela postura ética e intelectual diante de questões sociais importantes no Brasil. Outro caso que sempre gera muito debate e curiosidade é o de Giovanna Eubank e Bruno Galhaço. Eles formam um casal que viveu literalmente aos olhos do público. A Giovanna, que começou como atriz e se reinventou de forma brilhante como apresentadora e influenciadora digital, e o Bruno, um ator que sempre teve uma carreira marcada por personagens intensos e uma exposição mediática muito grande. Eles se conheceram em festas, no meio do agito carioca, e o que era uma atração entre jovens bonitos e populares acabou se tornando um projeto de vida muito sério. A trajetória deles é marcada por altos e baixos públicos, incluindo episódios de separação e reconciliação que foram amplamente discutidos pela imprensa antes de 2025. O momento em que eles decidiram focar na família e na criação dos filhos mudou drasticamente a imagem que o público tinha deles. Eles deixaram de ser apenas o casal de galãs, para se tornarem uma referência de pais engajados. O que isso representa na história deles é a superação da superficialidade.
A relação deles, que começou em um contexto de muita exposição e festas, amadureceu para algo muito mais centrado na gestão da vida cotidiana e na construção de um legado familiar. Eu sempre digo que o segredo deles foi a capacidade de se reinventar enquanto casal. Eles não ficaram presos à imagem que construíram no início dos anos 2000. Eles se permitiram mudar, se permitiram errar publicamente e, mais importante, se permitiram aprender com esses erros. Refletindo sobre todos esses exemplos, o que eu percebo é que o público brasileiro tem uma necessidade quase afetiva de ver que o amor, mesmo no meio artístico, pode ser uma construção sólida. Vivemos em uma era onde os relacionamentos são vistos como descartáveis, onde o tempo de tela de uma relação parece ser cada vez mais curto. Quando vemos casais que começaram como amigos, que têm uma história de longa data, a gente se sente um pouco mais esperançoso. A televisão e as redes sociais muitas vezes vendem um romance como um evento súbito, uma paixão avassaladora de primeira vista. Mas esses exemplos mostram que a amizade é o alicerce mais resistente que existe. Quando a paixão inicial passa, o que sobra é a pessoa com quem você quer conversar sobre o dia, com quem você quer dividir o silêncio, e essas pessoas, sem dúvida, já tinham essa conexão muito antes de se tornarem o casal que a mídia estampa nas capas de revista. Na minha visão, o cenário da fama está mudando. Se antes o que importava era o glamour da união, hoje o que engaja o público é a autenticidade e a capacidade de manutenção dessa união através dos anos. Essas trajetórias que discutimos hoje não são apenas histórias de amor, são histórias de resiliência, de autoconhecimento e de como duas pessoas podem juntas navegar as águas turbulentas da vida pública mantendo a sanidade e a conexão original que as uniu lá atrás. É, acima de tudo, um lembrete de que o relacionamento mais duradouro é aquele que, antes de qualquer rótulo, é baseado em uma amizade real, sem máscaras e sem os filtros que a gente costuma ver nas telas. Ah, você achou que não tinha ninguém, né? Que o dono do canal não ia aparecer? Apareço? Oh, com certeza. Tem que ter alguém. Esse alguém sou eu. Tô postando as notícias todos os dias, toda hora. Tá falando dos romances da Graciane, a filha do Neymar, o resumo da novela, o BBB, a política, o esporte, a informação correndo solta. É muita coisa acontecendo. E nós estamos aí num mês bem interessante, né, de 2026. Então, eu preciso da sua ajuda. Um canal não cresce sem pessoas. Se você chegou até essa notícia é porque você gostou, você clicou. Então a notícia te interessou. Então eu tive que correr atrás dessa notícia. Não é fácil manter-se atualizado. E eu gosto demais de postar notícia. Meu sonho era ser jornalista. Não rolou, sou professor. Mas eu mantenho os canais. Mas o pessoal só dá valor quando o canal é grande. Poxa, me ajuda aí, se inscreve, né? Se inscreveu já? Se quer ver uma coisa, comenta pra você ver se eu não respondo.